Vejamos agora o exemplo da linguagem formada pelas palavras W reversa. Ou seja, se eu tenho uma palavra 001, a reversa dela é 100. Então, a pergunta é, como fazer um autômato pilha de modo que a gente reconheça as palavras formadas por W e W reverso? A estratégia utilizada vai ser semelhante ao caso da linguagem 0N, 1N. Nós vamos pegar a palavra W, empilhar os seus valores da esquerda para a direita e depois vamos desempilhar, procurando exatamente coincidir os valores da pilha de forma reversa para formar a palavra W reversa. Vejamos um exemplo. Então, eu vou iniciar com a pilha vazia, depois eu vou ler o 0 e aí eu vou empilhar o 0, depois eu vou ler um segundo 0, então eu vou empilhar esse segundo 0, depois eu vou empilhar o 1, ou seja, eu tenho 0, 0, 1, e eu cheguei à metade da minha palavra, ou seja, suponha que eu tenha chegado na metade, ou seja, que eu empilhei a W. Agora o que eu vou fazer? Eu vou começar a desempilhar se os valores da palavra a ser processada e da pilha coincidirem. Então, 1 coincide com o topo da pilha? Coincide. Então, o que eu faço? Eu desempilho. Processo 0. O 0 está no topo da pilha? Tá, então o que eu faço? Eu desempilho. Processo 0 de novo. Ele está no topo da pilha? Tá. O que eu faço? Eu desempilho. Cheguei no vazio. O que eu faço agora? Encerro o meu processamento, né, e vou para o estado final. Porque todos os valores que eu empilhei no W, eu desempilhei no W reverso. Tá? Então, essa é a ideia. Aí, de novo, eu vou ter 3 estados. Um estado que é 0, que vai ser o meu estado inicial. Nesse estado inicial, o que a gente vai fazer é empilhar a palavra W, ou seja, eu vou empilhar N elementos ali, né? Se eu tenho 2 N elementos na minha palavra, eu vou empilhar os N primeiros, certo? Ou seja, vou empilhar os primeiros elementos ali. Então, se eu leio um 0, certo? E a minha pilha está vazia, certo? O que eu faço? Eu vou continuar no 0, porque eu vou continuar meu processo de empilhar e vou empilhar o 0 na minha pilha. Ou seja, Z vai ficar sendo 0Z. Se eu leio um 1 e a minha pilha é vazia, o que eu faço? Eu vou empilhar esse 1, ou seja, 1Z. Agora, se eu leio um 0 e eu já tenho um 0, o que eu faço? Eu vou empilhar o 0. Então, eu vou ter na pilha 0, 0. Certo? Se eu estou no Q0 e tenho o 1, 1, o que eu faço? Ou seja, eu estou lendo 1 e tenho 1 na pilha, o que eu faço? Eu empilho o 1. Tá? Ainda há mais possibilidades, né? Eu posso estar lendo um 0 e o topo da minha pilha pode ser 1. Então, o que eu faço? Eu empilho 0, 1. E, por fim, eu posso ler o 1 e ter um 0 no topo da minha pilha e eu empilho o 1, 0. Certo? Ou seja, eu empilho 1 e fico com a pilha 1, 0. Tá? Então, essas são as situações onde a gente está empilhando. Ou seja, essa primeira parte aqui, ou seja, a gente está empilhando a palavra W, certo? Depois que eu fizer isso, ou seja, que eu empilhei a palavra W, eu vou fazer uma transição sem ler nenhuma entrada, ou seja, sem consumir ninguém, uma transição vazia, e eu vou para o estado Q1. Então, eu vou para o estado Q1, certo? Se acontecer o quê? Eu ler ninguém, ou seja, um vazio, tá certo? Se eu ler o vazio,
a pilha pode estar vazia. Então, o que eu faço? Eu permaneço com a minha pilha vazia, certo? Se ela tem um 0, ela vai permanecer com 0, né? E se tiver um 1, certo? E se tiver um 1, ela também vai permanecer com 1. Ou seja, aqui eu estou simplesmente fazendo a transição do Q0 para o Q1. Por quê? Porque eu já empilhei os meus valores, tá? Eu já empilhei a primeira palavra W. Bem, depois que eu estou no estado Q1, o que eu vou fazer? Eu vou desempilhar. O que significa desempilhar? Eu vou ler a entrada que eu tenho e vou ler o topo da pilha. Se eles coincidirem, então eu desempilho. Então, eu vou fazer um processo, continuando na Q1, para desempilhar. Então, se eu leio um 0, certo? E tem um 0 no topo da pilha, é porque eu posso desempilhar ele. Então, eu retorno quem? A pilha vazia. Se eu leio 1 e tenho 1 no topo da pilha, o que eu faço? Eu desempilho. Certo? E essas são as duas operações que a gente faz para desempilhar tudo. Tá? Quando é que eu sei que eu encontrei a minha palavra? Ora, se eu desempilhei tudo e não tenho mais nada para ler, ou seja, não tenho mais nenhuma entrada para ler, o que eu faço? Eu faço uma transição vazia, certo? Se eu tiver a pilha vazia, ou seja, eu desempilhei todo mundo, indo para quem? Para um estado que eu vou chamar estado de aceitação, certo? Então, esse é o nosso procedimento, ou seja, no início, no Q0, tá? Eu vou empilhar a palavra W, certo? Vou empilhar a palavra W, ou seja, vou empilhar os símbolos que aparecem em W. E lembrem que na estratégia da pilha, né? O último que entra é o primeiro que sai, então o topo da pilha vai ser sempre o sentido inverso da minha palavra, tá? É por isso que funciona, ou seja, eu estou empilhando a minha palavra W e depois, de forma reversa, né, com a estrutura da pilha, eu vou ver se cada entrada que foi coincide com a palavra anterior, na medida que eu vou desempilhando, certo? E isso é feito em um outro estado, né? O outro estado eu só vou desempilhar se a minha palavra, né, o que eu continuo a ler e o que está na pilha, no topo da pilha, são idênticos. Então, esse seria o nosso autômato pilha, né? Para as palavras, né, formadas por W e W reversa. Aqui é o autômato que a gente apresentou há pouco, né? E agora vamos, por exemplo, né, mostrar que a palavra 01 e a palavra reversa 10, né, é reconhecida por esse autômato, tá? Então, de novo, a minha pilha começa com Z, né? O Z aqui, lembrando, está representando a pilha vazia, e eu vou processar a palavra 0110 a partir do estado inicial. Ora, quando eu encontro o primeiro 0, o que eu faço? Eu olho, qual é o conteúdo da minha pilha? É o Z? Portanto, empilhe o 0, ou seja, eu vou continuar no estado Q0, porque eu estou nesse processo de encontrar a palavra W, e empilho o 0 lá, e consumo, né, o A. Aí depois eu estou nesse estado e vou procurar um 1. O que eu faço agora? Né? Eu vou de novo empilhar esse 1. Tá? Ou seja, se eu tenho 1 e o topo da pilha é 0, ou seja, eu tenho 1 e o topo da pilha é 0, o que eu faço? Eu empilho 1 no topo da pilha. Então, eu passo até a pilha com um 0. Então, agora eu vou para o estado permanente, estado que é 0, só que a minha pilha passa a ser 10Z. Ora, agora eu posso supor que eu estou na metade da pilha, ou seja, que eu já inseri todos os elementos que eu queria na minha pilha, da palavra W. Então agora eu vou começar um processo para
desempilhar o que tem lá, certo? Então, o que eu faço? Eu faço uma transição vazia, certo? Cujo topo da pilha agora é 1, então eu faço uma transição lendo 1 e não vou alterar minha pilha, a pilha vai continuar sendo 1, 0, tá? Mas eu vou para um estado, Q1, que vai fazer o processo de desempilhar se a palavra, o restante da palavra que eu estiver processando, tiver de acordo com a palavra que eu cadastrei, que eu inseri na pilha, tá? Então, eu fui para o estado Q1, nesse estado Q1, né, eu ia processar o 1, o topo da pilha é 1, então o que eu faço? Eu desempilho o 1 e processo o 1. E vou para que estado? Permaneço no estado Q1, cujo conteúdo da pilha eu desempilhei o 1, e agora eu vou começar o processamento do restante da minha palavra. No caso, o 0. Ora, eu estou no Q1, leio um 0 e o valor do topo da minha pilha é 0, então o que eu faço? Eu desempilho, ou seja, eu tiro o 0 e continuo em Q1. Então, eu continuo em Q1, tiro o 0, né? Tirei o 0, desempilhei ele, e eu terminei de processar a minha palavra, certo? Eu não tenho mais nenhum símbolo para ler. Se eu não tenho mais nenhum símbolo para ler, eu posso fazer uma transição vazia, certo? Considerando que a pilha também está vazia, e permanecer com o valor da pilha vazia lá, mas ir para um estado de aceitação, um estado Q2 de aceitação. Logo, essa palavra pertence à minha linguagem. Vocês podem estar se perguntando, professor, mas como é que eu sei que eu estou exatamente no meio da pilha, né? Porque notem que a gente tem uma transição não determinística aqui, certo? Então, logo no estado Q0, eu podia fazer uma transição não determinística para o Q1. Isso é possível, né? A gente tem um autômato não determinístico. Então, vamos fazer essa situação só para que a gente exemplifique. Então, vamos lá. A palavra continua sendo 0110, tá? Então, se eu fizer uma transição logo no início, né, o topo da minha pilha é o Z, certo? Ele é o Z, ou seja, eu não tenho nada na pilha. Eu vou fazer uma transição uma transição vazia, né, usando o epsilon, vou permanecer com o meu Z. Então, o que eu faço? Eu vou para um estado Q1, cujo conteúdo da pilha é quem? É o Z. Tá? Ora, quando eu cheguei nesse estado Q1, certo? Eu posso tentar processar a palavra, então eu posso ver o 0, né? Aí eu vou ver o topo da minha pilha é o 0? Não. Tem alguma transição para eu fazer? Não. No máximo que eu posso fazer, né, é uma transição vazia, de novo, do epsilon indo para o Q2. Aí eu vou para o Q2. E do Q2 eu não tenho transição nenhuma mais para fazer, né? Porque não tem nenhuma transição dela. O que acontece? Eu não consumi nenhuma das minhas entradas, ou seja, nenhum símbolo da minha palavra. Logo, essa palavra não vai ser reconhecida, porque eu não fiz a computação da minha palavra inteira e cheguei ao final dessa computação no estado de aceitação, tá? Então, nesse caso, não iria funcionar e não iria reconhecer, porque ao fazer o processamento de 0, esse conjunto ia ser vazio e essa instância ia morrer, né? Esse processo, né, ia morrer. Tá? Ainda, suponha, né, fazer um outro exemplo aqui. Ó. Suponha, nesse caso, que eu, ao invés de fazer no início a transição vazia, eu resolva empilhar o primeiro 0, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu estou no estado Q0, tá? Eu vou, né, eu vou ler, tá certo? Um 0, que é o primeiro 0 da palavra. Ou seja, eu vou processar esse 0, tá? O topo da minha pilha é o Z, e o que eu vou fazer? Eu vou retornar aqui quem? A ação de continuar no Q0, certo? A ação de continuar no Q0, e o topo da minha pilha vai ser quem? 0Z, ou seja, eu empilhei o 0, tá? Então,
A minha pilha que tinha Z antes, passou a ter quem? 0Z, tá? E eu passei para que estado? Para o próprio estado Q0. Agora, suponha que eu vá fazer essa transição vazia para o estado Q1, tá? Quando eu for fazer a transição para o estado Q1, qual é a palavra que eu ainda tenho que processar? 0. Porque o primeiro 0 eu já processei, tá? O que eu tenho na minha pilha? 0Z. Aí eu vou olhar, tem alguma transição que eu tenho 1 como entrada e tenho 0 como topo da minha pilha? Não, portanto eu não tenho uma transição para ele. Então, eu não vou poder consumir a partir do estado Q1 o restante do processamento dessa palavra. A única coisa que eu vou poder fazer é fazer uma transição. Aliás, nem isso eu vou poder, eu não vou poder fazer nada, nem a transição para ir para o estado Q2. Por que eu não vou poder fazer a transição para o estado Q2? Porque o valor da minha pilha é 0Z e eu não tenho uma transição, né, de epsilon com 0, né, indo para 0, por exemplo, indo para Q2. Eu não tenho isso. Portanto, eu não tenho nenhuma transição para fazer e eu não consigo processar o resto da palavra. Tá? Então, percebam, né, que o único caso que funciona é quando eu faço de forma não determinística o empilhamento da metade da minha palavra, ou seja, da palavra que é equivalente ao W. E depois que eu faço isso, eu faço o W reverso. Tá? Se eventualmente eu tivesse 0, 1, 1, 0 e o 1 ao final, né? Eu podia fazer o empilhamento de 0, 1, depois fazer o desempilhamento de 1, 0, mas quando eu chegasse no meu estado Q1, eu não ia ter como desempilhar esse último 1. Né? Por quê? Porque eu não tenho aqui nenhuma ação, né, em Q1 que lê o 1 de entrada e não tem nada na pilha. Né? A única transição para o estado final é quando ela é vazia. Tá? Então é por isso que esse autômato funciona. Né? Ou seja, em um certo sentido, né, eu estou trabalhando com o não determinismo dele, certo? Para encontrar, né, a metade da pilha. Quem está fazendo isso é a noção de transição vazia, né? Que são essas condições aqui, tá? No final, não. No final, eu só estou indo para o estado de aceitação se a minha pilha for vazia, né? E eu não estiver lendo nada, tá?